Olá a todos, meu nome é Mariana Kerbal e eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Nelson Hammerschlag, doutora Andresa Feitosa, minha irmã doutora Lucila Kerbal, e para a gente conversar um pouquinho sobre as novidades de terapia celular no 29º Congresso de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea aqui em Brasília. Olá, Dr. Nelson, doutora Andresa, Lucila, tudo Olá, bem? olá, olá, Mariana, olá, colega. A gente sabe que a terapia celular é muito quente no momento, né? A gente está com diversas novidades. O que que o senhor, Dr. Nelson, acha que foi destaque até agora no Congresso? Óbvio que a gente ainda tem alguma coisa por vir nos próximos momentos do Congresso, mas o que que o senhor acha que foi destaque nesse Bom, assunto? eu acho que a gente tem que separar os destaques em dois grupos. Os destaques que são internacionais, né, de pesquisa e de assistência, e os destaques que são da possibilidade de desenvolvimento de coisas no Brasil. Então, eu achei que destaque em pesquisa, para mim, foi a apresentação do Dr. David Wald, que apresentou um estudo que está sendo feito nos Estados Unidos, aprovado pelo FDA, para o uso do chamado FAST-CAR-T. O FAST-CAR-T basicamente é um CAR-T que funciona em vivo. Quer dizer, você injeta no paciente a célula preparada, transduzida, e ela usa o próprio linfócito do cidadão para que ele possa, então, replicar e ter as respostas. Ele mostrou resultados muito interessantes, muito parecidos com os resultados que a gente vê no CAR-T convencional. É óbvio que não é um estudo comparativo, é um estudo incipiente, mas ele consegue uma produção do CAR-T em 2 dias. É um negócio realmente fantástico. Se a gente comparar hoje com um CAR-T comercial, que a gente hoje tem que colher a célula, mandar para fora do Brasil, demora um tempão aí até que volta. Muitas vezes você tem que fazer uma terapia ponte no paciente para ele se aguentar. Então, achei muito, muito interessante isto como pesquisa. Em segundo lugar, o que eu achei muito bacana em termos de Brasil é o projeto da Fiocruz, no sentido de que eles compraram uma tecnologia de uma empresa americana, de uma ONG, chamada Caring Cross, para que eles possam fazer o vetor na Fiocruz, aproveitando o expertise que eles têm em vacinas, ser uma coisa quase fabril, e eles poderem distribuir esse vetor para o Brasil inteiro e talvez para a América Latina. E depois eu acho que a gente teve uma série de apresentações em várias doenças, ainda vai continuar isso entre hoje e amanhã, quer dizer, aplicação do CAR-T em mieloma, linfoma, etc., mas que já são resultados conhecidos dos CAR-Ts comerciais. O que se discute hoje muito é a ordem de como fazer, por exemplo, outras terapias inovadoras como anticorpos bispecíficos versus CAR-T, se um substitui o outro, se você tem que usar remédios juntos ou não. Para mim, essas foram os 3 pontos principais do Congresso. Muito bom. Doutora Andresa, a senhora quer destacar alguma coisa além do que o Dr. Nelson já falou? Eu acho que um congresso desse nacional, da dimensão, é um congresso com muitos participantes. Eu gostei muito de ver os resultados nacionais, né? Ter acesso, nós temos aqui, eu não tinha esse conhecimento em detalhamento, como evoluiu já os 100 pacientes que já fizeram CAR-T no país, né? Então, é uma contingente, e que nós estamos aqui já entre os 15 primeiros países que têm Muito bom. iniciativas de terapia celular nessa área. Então, a apresentação da Lucila compilando os dados levantados pelo registro brasileiro, mostrando que as curvas de sobrevida, nós já temos acompanhamento de mais de 200 dias. A curva de sobrevida, tanto em linfoma como LLA, são excelentes, né? O grau de complicações também. E ver que, apesar de uma certa concentração na região sudeste, nós temos também outras iniciativas em outros lugares. Então, eu fiquei muito animada nós já temos um olhar de resultado e crítico para essa terapia também. Então, se a Lucila até pudesse falar um pouquinho mais
do que ela viu de interessante, que chamou a atenção nesse primeiro relato de mais de 100 pacientes na terapia celular com CAR-T-cell. Então foi me dado o desafio, né, de falar o que a gente tem aqui no Brasil de iniciativas, tanto de projetos pré-clínicos quanto projetos clínicos, e de fato a gente teve acesso aos 104 pacientes que foram registrados nesse projeto de terapia celular, em que a gente coloca ali os pacientes que já foram tratados e faz o segmento desses pacientes. E os resultados, é isso que a senhora falou, foram muito interessantes, porque a gente viu que no Brasil, apesar de todas as dificuldades, desses 11 centros que estão fazendo o CAR-T, hoje, tanto acadêmico quanto comercial, falando no geral, a gente vê resultados muito semelhantes ou até um pouco melhores do que a gente está vendo na literatura, considerando que muitas das vezes eram pacientes politratados. E legal a gente ver que uma parcela é menor, mas uma parcela desses 104 pacientes são de estudos clínicos de iniciativas nacionais. Então, a gente tem dados ali de leucemia linfocítica aguda, LLA numa população de adulto, que são justamente produtos que hoje não estão disponíveis no Brasil de uma forma comercial. E também, nessa apresentação, eu tive a oportunidade de realmente me comunicar com diversos pesquisadores do Brasil inteiro. Então, a doutora Lúcia Sila, lá em Porto Alegre, a Virgínia Picanso, em Ribeirão, Martim Bonamino, no Rio de Janeiro, o doutor Fernando Barroso, e eles me deram um panorama do que eles estão desenvolvendo, e isso faz a gente ficar muito esperançoso de que no futuro a gente possa até mesmo ter nosso próprio CAR, né? E eu acho que essa forma de colaboração entre esses centros que hoje estão fazendo, nós do AICE, que também temos as nossas próprias iniciativas, eu acho se nós estivermos unidos, a gente consegue avançar. E eu acho que o pilar central de quase todas as apresentações foi como melhorar o acesso a essas novas terapias aqui no Brasil. Eu percebo que é uma preocupação global, que a gente viu em todas as apresentações, essa palavra acesso apareceu, né? Como a gente consegue. Então, por exemplo, temos a iniciativa da Fiocruz, mas a gente também vê que hoje Ribeirão Preto está tratando os pacientes, nós do Einstein estamos tratando pacientes, inclusive do sistema público, que é importante mencionar, né? Então, acho que esse congresso está muito importante para isso, a gente pensar como um grupo, como a gente melhoraria para o futuro o acesso. Então, acho que foi uma sessão bem rica nesse sentido. Sabe o que eu senti falta, e talvez você tenha esses dados? A gente tem dados no geral, né? Sobrevida, etc. Mas, como você falou, que é uma grande dificuldade ao acesso. O acesso está muito relacionado não à tecnologia, mas também ao custo. E é por isso que o Nelson mencionou a iniciativa da Fiocruz ou o uso de CAR-T-cell mais rápido e mais barato. Você tem dados assim, qual é o tempo médio de permanência desses pacientes no hospital? Quantos deles vão para a UTI? Qual o tipo de recurso que esses pacientes tiveram necessidade, só para a gente se programar, ou outros censos, ou isso vai ser analisado a posteriori? Doutora, esse é um dado que eu gostaria muito. Eu até fui atrás desses dados. Espero que no futuro a gente consiga fazer essa análise, mas por hora realmente não é algo que a gente consiga falar realmente quantos dias, né? Os pacientes acabam ficando no centro e a permanência. Mas é um dado que eu acho que é super importante da gente estudar, né? No nosso CAR-T, a gente até foi apresentação oral também. A mediana de dia de internações após a infusão acabou sendo 14 dias. Bom. Após a infusão, a gente tem essa mediana. Mas eu acho que a gente olhar em outros centros. Mas é bem adequado, é o que era esperado, então. Apesar de toxicidades. Eu acho que é importante, até o doutor Nelson mencionou isso, né? Hoje no simpósio que a gente teve também, hoje no Meeting the Professor, que é assim, como a gente realmente está manejando essas toxicidades, né? Sabendo que no Brasil a gente tem particularidades de centro e centros, acesso às vezes a diferentes drogas, como a nanquira. Eu acho que é um assunto para a gente abordar, e vamos ver se a gente vai conseguir abordar até o restante desse congresso, né? Mas é importante ter essa análise. Eu acho que esse assunto é um assunto fundamental, né? Porque a gente tem se fixado muito nos aspectos da produção.
Então, quanto custa a produção, qual é a qualidade, quais são os aspectos Quanto tempo demora? regulatórios, quanto Uhum. tempo demora. Mas a gente tem se debruçado pouco no aspecto clínico. É, E na verdade, o CAR-T é um combo, exato. né? Ele é um combo. Então, eu fico sempre imaginando assim, não adianta você ter o melhor produto do mundo e ele ser aplicado de uma forma incorreta, sem as Uhum. devidas segurança, sem pessoal especializado, sem treinamento de terapia intensiva, Uhum. sem treinamento de neurologista, sem ter os remédios certos na prateleira. Uhum. Então, eu acho que é muito importante essas coisas serem debatidas e a gente ter certeza que aquilo que nós estamos oferecendo para o nosso paciente no global Uhum. é um atendimento adequado. Nós que Exatamente. estamos na clínica do dia a dia, né, a gente, tanto pacientes comerciais quanto nos estudos clínicos, que eu acho que nos deram uma curva de aprendizado muito boa com relação ao manejo, principalmente porque a gente incluiu também pacientes com leucemia linfocítica aguda, LLC, que acabaram tendo mais toxicidade. A gente entendeu a importância disso que o senhor falou. Eu acho que todos os centros deveriam também treinar a equipe, não só hematologistas, mas como o senhor falou, principalmente toda a equipe ao redor, né? Infectologista, neurologista, medicina intensiva, que são essenciais para o cuidado, para o sucesso. E nesse sentido, né, fica até aí uma ideia futura. A gente ter guidelines brasileiros, né, em relação a manejo, porque Envolvendo a queira ou parte não, infecciosa também, né? exato, a gente tem as nossas particularidades. Como a Mariana disse, a gente tem doenças infecciosas diferentes do que tem no resto do mundo. A gente vai acabar recebendo, às vezes, pacientes com várias linhas de Mais tratamento. sorologia positiva para CMV, que é uma coisa que no transplante a gente está resolvendo o problema, mas no CAR-T a gente ainda não Mas tem eu sei que como profilaxia. coordenadora do Comitê de Terapia Celular, uma das iniciativas é ter um manual para a equipe multiprofissional. Exato. Fala um pouquinho dessa iniciativa, Lucila. Ela é uma iniciativa que está andando. Até agora, os grupos, nesse manual, a gente vai contemplar com foco para a equipe multi, né? Os capítulos desde questões relacionadas à elegibilidade, com o olhar de equipe multi. Então, a gente vai ter outras áreas atuando, psicologia, com capítulos de psicologia, odontologia, fisioterapia, tem um capítulo. Nutrição, até realmente as possíveis complicações. E a gente tem até capítulo em relação à enfermeira navegadora, que é tão importante quando a gente está falando de uma terapêutica com células CAR-T. Já está quase tudo pronto. Por uma questão pouca de tempo, a gente não conseguiu lançar agora no SBTMO, mas a gente está já programando o evento de lançamento dessa iniciativa. Mas Eu acho que vai ser super interessante. Foi muito bom a conversa com todos vocês. Acho que é sempre bom a gente retomar o que a gente viu no congresso, dividir o que a gente aprendeu. Eu acho que isso é bom também, porque a gente acaba passando para quem não conseguiu estar aqui. Então, muito obrigada, doutor Nelson, doutora Andresa e Lucila, e até o próximo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.